Olá, eu me chamo Ângela e hoje eu quero te convidar a fazer comigo o devocional do Planner Um Novo Tempo de Volta ao Jardim. Hoje nós vamos fazer o devocional do mês de março, que é Águas de Renovação. No Planner vem sempre uma arte inspirada no tema e ao lado o devocional para a gente ler. O tema desse mês de março, Águas de Renovação, é inspirado na passagem de João 4,14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vou ler alguns trechos do devocional aqui com vocês. É tempo de renovação, e a água da vida que se derrama sobre a sua vida é a graça de Deus. Traga à sua memória as bênçãos de Deus em sua vida. Quantas coisas boas já te aconteceram. O que me chama a atenção nessa leitura, onde relata o encontro entre Jesus e a samaritana, é justamente que é um encontro inapropriado devido à situação social e cultural da época. São dois povos, os judeus e os samaritanos, que naquela época tinham as suas diferenças. E Jesus, como é aquele que vem justamente para quebrar e desfazer certas coisas que estavam instaladas, ele se coloca, eu diria assim, nesse encontro. E justamente o segundo ponto que me chama a atenção é o desconhecimento da mulher sobre quem era Jesus. E ela passa por 3 estágios até descobrir que ele era quem, na verdade, todo o povo estava esperando, o Senhor e Salvador. Aqui no início do devocional, quando a gente lê é tempo de renovação, é um chamado para mim, é um chamado para você que está aí me assistindo. É hora da gente aprofundar o nosso conhecimento em Deus, através de Jesus, assim como a samaritana fez. A renovação se faz através da água da vida. E a água da vida é a graça de Deus que se derrama sobre nós. A graça que vem da fonte, que é o próprio Deus, e por isso é algo inesgotável. A água da vida é plenitude e satisfação espiritual, é paz interior, através da conexão com Deus. Se a gente for olhar o contexto de quem é aquela mulher e como Jesus vai tirando as camadas, como se fosse uma cebola, onde a gente vai tirando as camadas e mostrando puramente quem ela é, ou o que é que ela estava fazendo da vida dela naquele momento. Ela estava vivendo uma vida de pecado. Para que a gente conheça e acesse essa água da vida, é preciso sim a gente se desfazer de algumas camadas, passar por estágios e deixar coisas para trás. Então, a água da vida, ela está disponível para nós e ela é infindável, como diz Jesus na própria leitura. Trazendo aqui para o nosso contexto, aqui do nosso devocional, onde a gente trabalha o jardim, eu vou ler mais um parágrafo. Existe uma fonte no jardim que nutre e transforma todo o ser, assim como a presença divina, que quando flui livremente em nossa vida, ela eleva a nossa frequência, ela transforma cada aspecto do nosso ser. A fonte que nutre o jardim, Deus é a fonte que nutre o jardim das nossas vidas. Deus quer ser essa fonte que nutre o jardim das nossas vidas. Mas Deus é um Deus educado demais. Então Ele precisa que a gente dê essa abertura para que Ele flua. É preciso que a gente dê essa abertura para que Deus lave certos lugares que precisam ser lavados, para que a gente deixe que saia todas as impurezas, para que essa água viva flua livremente em nossas vidas. A gente está vivendo um tempo muito importante, que é a Quaresma. E a gente é convidado, assim, nesse tempo propício, a nos arrependermos, a buscarmos a conversão, a buscarmos o perdão do Senhor das nossas faltas, a pedirmos perdão, a viver esse tempo de conversão, onde o nosso coração não tem mais espaço para pecado, onde a gente
trata de expurgar o pecado das nossas vidas com veemência e a nossa vida nesse momento deve convergir para o Senhor. É esse o tempo que a gente é chamado a viver. Então, como é que a gente dá abertura para que a fonte flua livremente nas nossas vidas? Quando a gente se livra das nossas impurezas, dos nossos pecados, quando a gente converge com fulgor, com fugacidade para Cristo. Se a gente for voltar para a leitura, Jesus faz com que a samaritana ela passe justamente por esse processo, onde ela reconhece que está em pecado, onde ela reconhece que ela está cometendo uma falta. E Jesus, ele é muito... Ele não é o acusador. Ele vem com a pergunta: onde está o seu marido? E ela reconhece: eu não tenho marido. Então, eu recomendo que você leia na íntegra a passagem de João 4, mas, assim, naquele momento, Jesus traz à tona, com muita delicadeza, o pecado que ela está cometendo, né? E ela fala: nossa, eu estou em pecado. E ela trata de se livrar dessa impureza e convergir para o Senhor. À medida que a samaritana ela vai dando abertura naquele diálogo para a fala de Jesus, né? O diálogo, ela vai dando abertura, ela vai convergindo e vai reconhecendo quem é Jesus, quem é aquele que está diante dela. O que a gente precisa para que a fonte flua é aumentar a nossa consciência sobre Deus, assim como a samaritana fez. Primeiro ela pensou: o que esse judeu está fazendo aqui me pedindo essa água? Né? Ele não poderia estar falando comigo. Depois ela pensou: o que ele acha que ele é? Ele está se achando maior que Jacó? Depois ela pensou: então o Senhor é um profeta? Nossa! E só depois de passar por esses 3 estágios, ela conseguiu. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E aí eu continuo aqui. Deixe cada gota dessa água viva penetrar no solo do seu coração. É hora de lavar e deixar ir toda preocupação, todo medo ou qualquer situação que esteja afligindo. E não apenas revitalizar suas forças, mas também expandir suas raízes espirituais. Esse é o segundo passo que a gente vai dar em direção a acessar essa água da vida, que é através da leitura da palavra e da oração. Imagine agora essa frequência sagrada penetrando a sua mente e fazendo florescer todas as esferas do seu ser. Na mente, ela traz clareza e propósito. No seu corpo, age restaurando e traz vitalidade. E em sua alma, eleva a sua frequência a um nível de amor que você ainda não havia experimentado. Então, quando a gente experimenta da água da vida, ela não se limita a um campo só, mas a todas as esferas do nosso ser. Corpo, alma, espírito, trabalha a nossa mente, trabalha a nossa saúde. Basta que a gente dê permissão para que Deus acesse e faça fluir. A água viva flui e tudo flui junto com ela. Não há limites para a ação do Senhor. Traz plenitude, ela é ilimitada. E conforme você se preenche, que é o que eu falo aqui no último parágrafo, conforme nós nos preenchemos dessa água da vida, conforme nós somos cheios dessa água da água da vida, ela alcança o nível máximo dela em nós, só que ela não para, se assim nós continuarmos dando abertura. Ela transborda. Imagine um copo. O copo tem o seu limite, nós temos o nosso limite, nós somos esse copo. Mas imagine que esse copo está debaixo de uma fonte, uma água inesgotável, então ela jorra ali o tempo todo. Mas o copo, ele é um recipiente, né, que só cabe, digamos, 300 ml de água.
À medida que esse copo está todo cheio, 300 ml cheio, a fonte ela não para. E aí aquela água não cabe mais no copo e transborda do copo. A água dispensada pela fonte é ilimitada, traz plenitude à medida que você dá liberdade para ela trabalhar em você, até chegar a um ponto de estar tão cheio que transbordará, irrigando todos os campos ao redor. E eu te convido para nesse mês de março você fazer essa experiência e deixar que a fonte de Deus, essa água viva, penetre sobre toda a sua vida, renove onde é necessário, onde precisa de renovação, lave todas as impurezas do seu jardim interior e que você possa viver e fluir de acordo com a vontade do Senhor na sua vida. E por último, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo, mas antes, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Agora, vamos fechar os nossos olhos aqui rapidinho e fazer uma oração bem curtinha para a gente finalizar esse vídeo. Pai, renova-me com a tua água viva. Lava a minha alma das preocupações e traz-me um novo ânimo para seguir em frente, que eu encontre descanso e renovação em Ti. Amém. Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!